Hi guys! Vamos continuar o nosso estudo sobre geometria analítica e o tópico de hoje é equação da reta. Esse provavelmente é o conteúdo que mais vai ser cobrado de vocês, então por favor, tentem entendê-lo agora. Para que você entenda, eu vou começar de uma questão, perguntando: como encontrar a equação da reta que passa entre dois pontos, sejam eles aqui B e C, por exemplo, ponto B e C. Bom, na aula passada a gente viu que para que três pontos estejam alinhados, eles precisam obedecer à condição de colinearidade, quando o determinante deles é igual a zero. Nesse caso é a mesma coisa, pessoal, porque veja, se eu tenho dois pontos, eles necessariamente devem estar na mesma reta. Se eu tenho dois pontos qualquer, eles já vão estar na terceira reta. O estudo da reta, no que tange a equação da reta, tenta definir uma equação que sempre vai te dar um terceiro ponto que vai estar sobre essa reta. É esse o nosso objetivo, tentar encontrar esse ponto aqui, ó. Uma equação que descreva esse ponto. Bom, e para isso, a gente vai ter que definir um terceiro ponto aqui, como sendo o ponto A, como x e y. Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. A questão vai sempre me dar dois pontos? E quando ela te der dois pontos, o que você vai fazer? Você vai criar um terceiro ponto, que é um ponto A, aqui, ó. Bom, depois que você fizer isso, você vai ter que aplicar a definição que você aprendeu na aula passada, que é a condição de colinearidade. O que é que me diz a condição de colinearidade, pessoal? Me diz que três pontos, para que eles estejam alinhados, que é esse o meu desejo, é necessário que o determinante desses três pontos nessa matriz deve ser igual a zero. Então, nesse lugar aqui, pessoal, eu vou colocar o meu x e y do ponto que eu não sei. Nesse aqui, eu vou colocar um dos pontos que é me dado na questão, como por exemplo ponto B aqui. E nesse aqui eu vou colocar o outro ponto que é me dado. Sempre vão ser dados dois pontos, viu? Então, nesse caso aqui, como é que a gente faz? Você vai substituir, ó, x e y do ponto A, que você não sabe, que serão todos os pontos que você deseja saber, o B que ele te dá e o C que a questão também vai te dar. E o que você vai fazer? Aplicar a regra de Sarri, que diz o seguinte: você vai pegar esses dois e você vai repetir desse lado. Ó. Então, o x e y está aqui, o 3 e 5 está aqui e o 1 e 0 está aqui. Então, como é que a gente encontra isso? Bom, vamos lá. Diagonal principal, você vai multiplicar os termos. Multiplicando aqui, pessoal, x vezes 5 vezes 1 dá 5x. Perfeito. Na minha segunda diagonal, ó, y vezes 1 vezes 1 é y. É y, perdão. E esse terceiro aqui, 1 vezes 3 vezes 0, vai dar 0. Agora, nas diagonais secundárias, o que é que nós temos? Nós temos aqui, ó, 1 vezes 5 vezes 1, que retorna 5. E na regra de Sarri, você sempre multiplica esse resultado por menos 1. Se deu 5, aqui fica menos 5. Se tivesse dado menos 3, você ia colocar aqui o oposto, mais 3. É sempre o oposto. Nesse aqui, ó, x vezes 1 vezes 0 dá 0. E, por fim, 3 vezes y vezes 1 dá 3y. Lembra? Você multiplica e no final você coloca o oposto. Multiplicando por menos 1, fica menos aqui. Agora você só vai juntar esses termos, pessoal. Viu? É bem simples. Você pega a matriz, você substitui os termos, aí você vai aplicar a regra de Sarri, a regra de Sarros. Depois que você aplicar essa regra aqui, você vai encontrar esses termos. E esses termos você vai juntar. Juntando aqui, você percebe que você consegue ligar o 3 com esse aqui. Ó. Dá quanto? Menos 3 mais 1. Dá menos 2, né? Então, quem sobra? Sobra esses pontos aqui. Ó. Sobra o 5x, que está aqui. 3 menos 3 mais 1 dá menos 2. E o menos 5 aqui. Ó. Bom, essa aqui é a nossa equação geral, pessoal. Essa é a equação geral da reta que passa pelos pontos B e C. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido. Não é tão difícil. Basta você ter entendido o conteúdo anterior para que a gente consiga ter um bom aproveitamento nessa parte. Beleza? Então, espero que tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau.